Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Muito bem, graças a Deus que estamos de volta com o nosso programa no ar pelo canal 10. E que Deus te abençoe, você que nos vê constantemente, seja pela TV a cabo, seja pela internet. Deus te abençoe. A você que nos vê, eu queria apresentar o nosso Disque Paz. Nós temos um serviço gratuito por telefone 3462-3227. A qualquer hora do dia ou da noite você pode ligar nesse número e ouvir uma palavra de Deus. Quero apresentar também nosso convite para o aniversário da nossa igreja. Você é convidado para o mês de agosto. Esse é o nosso convite para o mês de agosto. Aqui nós temos a programação e nós temos aqui também os endereços das nossas células, onde você será muito bem recebido. Atrás nós temos algumas fotos, algumas informações necessárias. Você será muito bem-vindo todos os domingos no mês de agosto, todos os domingos, um mês maravilhoso, mês de agosto. Eu estava observando, mês de agosto desse ano, um mês muito especial, muito. E um mês como esse, só daqui a 800 anos vai acontecer. Esse mês tem 5 sextas-feiras, tem 5 sábados e tem 5 domingos. Sabia disso? Isso só vai se repetir daqui mais de 800 anos. Um mês especial. De fato, então, mês de agosto de 2014 é um mês especial para nós, muito mais especial ainda, porque é o mês da nossa igreja aqui em Fernandópolis e é o mês da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está no Brasil desde 1859. Uma igreja centenária, uma igreja que tem se mantido na presença de Deus, com todas as lutas, com todos os dissabores, as dificuldades, mas Deus é fiel para conosco e nós estamos prosseguindo nessa obra para abençoar vidas. Essa é a ideia, abençoar vidas. Amor e cuidado é o nosso lema. Então que Deus te abençoe. Vamos abrir a Bíblia e ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Vamos ler dos versículos 13 a 21, esses versículos todos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 13 a 21. Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Muito bem, eu tinha dito que a carta de Pedro é profundamente teológica, profundamente. E eu havia dito que a carta de Tiago já é uma carta que fala das coisas mais práticas. Contudo, a doutrina de Pedro, ela é muito prática também, porque nós podemos crer e podemos vivê-la. Podemos crer no que está dito, podemos viver o que está dito. No versículo 13, hoje nós lemos a partir do 13, no versículo 13, ele diz que nós devemos cingir o nosso entendimento, nós devemos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça de Deus. São coisas tremendas. Isso foi feito pela revelação de Jesus. Homem nenhum poderia compreender isso, a não ser pela revelação. Tá? Então, cingindo o nosso entendimento, porque nós não podemos permitir que a nossa mente continue embotada pelo pecado, pelo engano, pelo erro. Nós não podemos permitir, não vamos permitir. Concorda comigo? Nós temos que romper essa membrana espiritual que está querendo ofuscar a nossa compreensão. E ele diz aqui que nós precisamos fazer alguma coisa a favor do nosso próprio entendimento. Isso é interessante, porque tem gente que diz que a fé é um pulo no escuro. Essa fé não é bíblica. Pulo no escuro não é fé. Para a Bíblia, não. Se eu não cuidar do meu entendimento, da minha mente, a minha fé será um pulo no escuro. Entende? E aí ele diz também que nós devemos ser sóbrios. O sóbrio é aquela pessoa que não está embriagada. O sóbrio é esse. É justamente aquele que tem capacidade e as suas capacidades mentais estão em pleno funcionamento. Ele consegue emitir juízo, compreensão das coisas, ter compreensão das coisas. E quando diz que nós devemos esperar inteiramente na graça de Deus, é magnífico. É magnífico. Porque todos têm a mesma chance. Todos têm a mesma... dependem da mesma coisa. Então alguém poderia chegar e dizer: bom, eu dei R$1 milhão para o asilo. O outro diz: bom, eu dei só R$50. Quem deu 1 milhão está mais capacitado. Deus disse: não, todos vocês vão esperar na graça. Ninguém está merecendo nada. Graça é coisa gratuita, é presente. A graça não depende de merecimento. Não depende de merecimento. É de graça, pronto, acabou. Esperar na graça de Deus. No versículo 14, no 15, no 16, fala da santificação. E é muitíssimo interessante, porque o versículo 14 diz que nós somos filhos da obediência. Bom, é claro que é uma linguagem figurada, uma linguagem significativa. Significativa. Nós somos filhos da obediência porque, significando que nós somos herdeiros da obediência. O DNA que nós carregamos é de um obediente. Nós não carregamos o DNA de um desobediente. É a nossa, está querendo dizer, da nossa qualidade. Nós somos obedientes. Portanto, se nós somos obedientes, ele diz, então nós não vamos nos amoldar às paixões
da época da ignorância, porque agora eu sou filho da obediência. Na época da ignorância eu me amoldava, eu tomava o molde, a forma, e eu me parecia com as paixões carnais. Na época da ignorância. Por isso que o versículo número 13 fala que o meu entendimento tem que estar cingido. Tem que estar cingido. Porque na época da ignorância, quer dizer, quando o meu entendimento estava embotado, eu não compreendia nada. Nada. Eu achava que estava entendendo tudo. Estava entendendo nada. Nada. Que coisa incrível. Então, no versículo 15, diz assim: segundo é santo aquele que te chamou, Deus, segundo a santidade de Deus, então você também tem que ser santo. E o versículo 16: sede santos porque eu sou santo. Isso aqui é uma coisa interessante. É o DNA de Deus que está em nós. É colocado pelo Espírito Santo. Quando eu me torno filho de Deus, por adoção, então eu recebo o DNA de Deus. E eu me torno parecido com Deus. Cada filho traz o DNA do seu pai. Na espiritualidade, na vida espiritual, também cada filho traz o DNA do seu pai. Se o seu pai é o diabo, ele traz o DNA do diabo. Você diz, mas não tem isso. Claro que tem, você nunca viu? Você nunca viu pessoa que só falta dizer assim, tem chifre? Mas o Satanás não tem chifre. Isso é folclore. É a aparência que ele apareceu para muita gente, então alguém viu e desenhou o chifre. Mas isso não é real. O Satanás não é assim. Ele é um espírito maligno, um anjo caído. Então, quando a pessoa é do Satanás, ele tem o DNA do Satanás. Quando a pessoa é de Deus, ele tem o DNA de Deus. Então, como Deus é santo, então eu também, eu me pareço com Ele. Eu me pareço com Ele. É claro que estou longe de ser como Ele é perfeito, e eu não. Mas o nosso alvo, está aqui nesse texto, versículo número 16, nosso alvo, ser como Deus, parecido com Deus. Quantos filhos hoje aqui, vamos falar da humanidade, quantos filhos, jovens, adolescentes, detestam se parecer com seus pais. Alguns deles, mais para frente, vão se arrepender muito de terem feito isso. Outros detestam se parecer com seus pais porque são drogados, são viciados em bebida alcoólica, batem na esposa, são ladrões, envergonham o filho, às vezes por isso. Mas ele carrega o DNA do pai no sentido físico e ele não pode fugir disso. Então é muito, muito triste. Muito triste. Mas quando eu tenho o DNA do meu Deus, é maravilhoso, porque Ele me permitirá que eu cada vez mais me pareça com Ele. E de fato, isso vai acontecer. Não deu hoje para a gente chegar ao versículo 21. Vamos deixar para o próximo programa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria deixar isso com você. Trate da sua mente. Trate do seu entendimento. Trate da capacidade que Deus te deu de compreensão. Não aceite como está. Não. Cresça. Cresça mais e mais na presença de Deus. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Como diz a Bíblia. Vamos fazer a oração. Encerrar nossa mensagem de hoje. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Deus, eu abençoo todos aqueles que estão nos vendo pela TV, que estão nos vendo pela internet. Cada um receba do Senhor graça sobre graça, graça, abundante graça. Porque essa graça foi trazida por Jesus Cristo quando Ele se revelou a nós. Que essa graça esteja sobre essa vida, essa mente agora, esse entendimento agora seja aberto e a compreensão de Deus entre profundamente
na alma desse teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no